De volta aqui ao estúdio, PC já está com a gente, bom dia, tudo bem? Bom dia, Falcão. Bom dia para você que está conosco também. E também já tem aqui o nosso jornal ND impresso, claro, com muitas notícias, e também um editorial do Grupo ND falando sobre a PEC da blindagem, caminho para a impunidade, como vocês acompanham aqui comigo na imagem ao vivo. E é sobre isso que a gente discute agora também, né, PC? Exatamente, Falcão. O Grupo ND se posiciona de forma muito firme em relação à PEC da blindagem, à PEC das prerrogativas, que tramita no Congresso, passou tranquilamente na Câmara dos Deputados. Os deputados que depois se posicionaram contrários também é para agradar um certo público, mas o voto não dá mais para reverter. E já está então na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para análise. Agora é uma PEC que gera muita discussão, viu, Falcão? Principalmente por conta de tudo que se diz respeito às benesses, os benefícios e a impunidade que pode causar a quem estiver inserido no campo político. E vai muito mais além. Não é só quem tem mandato não, viu, Falcão? Amanhã ou depois, se o cidadão parlamentar deixa o cargo eletivo, ele pode assumir a presidência de um partido e se manter isento de qualquer punibilidade dentro do campo judicial, ou seja, do início de um processo. E esse cenário chamou a atenção do Grupo ND, que decidiu se posicionar em relação à PEC da blindagem de forma realmente muito firme, contrapondo então aquilo que os deputados federais aprovaram nos últimos dias, passando da PEC da blindagem para a discussão lá no Senado. Bom, e aí eu vou pedir para a nossa equipe colocar já na tela exatamente essa imagem que traz exatamente a página do jornal ND de hoje e que traz resquícios, então, de uma avaliação técnica, análise comportamental e também política em todo o nosso cenário atual. A PEC da blindagem, então, o caminho para a impunidade. A aprovação da chamada PEC da blindagem pela Câmara dos Deputados foi justificada como um instrumento para também ter o chamado ativismo judicial, especialmente por parte do STF, o Supremo Tribunal Federal. E alegaram os congressistas que era necessário proteger o legislativo, dando condições, então, como a gente vê no próprio material, no jornal ND, que é a intromissão ou até mesmo perseguições indevidas por parte do judiciário. Mais à frente, a indignação dos eleitores catarinenses é nítida e o sentimento é de traição por parte de representantes que deveriam legislar em benefício da sociedade e não de si próprios. E se nós continuarmos um pouco mais aqui, para um processo contra um deputado ou senador para que ele avance, seria preciso então o aval de seus pares. E aí a gente percebe que há todo o interesse individual e corporativista por parte do Congresso Nacional. E aí, no último domingo, as respostas dos brasileiros não tardou. Milhares de pessoas foram às ruas em diversas capitais para protestar contra a PEC da anistia e também a PEC da blindagem aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. A voz nas ruas ecoou forte, mostrando que, ao aumentar o foro privilegiado dos parlamentares, os congressistas criaram também uma casta especial de brasileiros. As manifestações mostraram que a proposta não tem adesão de grande parte da sociedade. E aí a gente observa nesse conteúdo a importância da população se manifestar, a importância de grupos como o Grupo ND estarem posicionados na sociedade defendendo aquilo que a população tem de interesse realmente prioritário e que não é trazer mais benefícios. Também o editorial do Grupo ND se posiciona em relação a possíveis grupos criminosos que amanhã ou depois poderão estar ingressados no campo político por meio de cargo eletivo, eleitos utilizando inclusive dinheiro do crime organizado e estando blindados por uma PEC que traz brechas para que o crime se organize e se enraize de vez nos poderes constituídos. A posição do Grupo ND é de fato a posição da maioria dos brasileiros que já estão cansados de uma ineficiência de um Congresso que não responde às necessidades da sociedade, mas que se curva diante dos próprios interesses. E não seria difícil. É lamentável observar esse tipo de postura. É lamentável observar que o Congresso Nacional
vira as costas para a população, a mesma população que os elege e lhes coloca lá por 4 ou 8 anos, e tem aqueles que protelam com reeleições e mais reeleições. O que se espera, de fato, não é só um posicionamento de um grupo de comunicação, é que seja reflexivo aos políticos, aos congressistas, em especial os catarinenses, que se posicionem de forma contrária àquilo que só traz benefícios a eles, Falcão. A resposta das ruas deve servir de alerta também, né? Obrigado, Falcão. Até a próxima.